coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto é a realidade que nós estamos encontrando na educação inclusiva. Essa realidade é uma realidade realmente complicada. Primeiro porque há muito tempo que a única coisa que nós fazemos é não ter respeito. Infelizmente, nós não vemos uma cultura de respeito pela pessoa com qualquer tipo de dificuldade. Eu gostaria de dizer que quando eu falo dificuldade, eu não estou falando apenas das pessoas especiais, não. Eu digo todas as dificuldades, de pessoas de todos os níveis. Lógico que quando a dificuldade é neuropsíquica, aumenta ainda a nossa responsabilidade. Mas as dificuldades nas pessoas normais, ditas normais, também são dificuldades perigosíssimas de nós não respeitarmos. Já que a partir do momento que nós não respeitamos uma dificuldade, nós certamente estaremos excluindo aquela pessoa, mesmo sendo dita normal, da sociedade de progresso, e ela fatalmente acabará sendo discriminada e sendo jogada, infelizmente, no crime organizado. Eu tenho visto muitas coisas assim. Então, quando nós discriminamos, quando nós excluímos, quando nós esquecemos, nós desrespeitamos uma dificuldade de aprendizagem, esteja ela em quem for, nós estamos colaborando para o aumento da criminalidade. Ainda tem isso. Nós estamos colaborando para o aumento da criminalidade, porque essas pessoas não vão conseguir obter um diploma. E elas muitas são espertas, não conseguem aprender uma determinada matéria. E, ao não conseguir o diploma, elas são imediatamente arregimentadas pelas pessoas que querem esperteza e não diploma. Estamos colaborando com elas. Então, muitas vezes, eu tenho um artigo que eu escrevi que é sobre a avaliação como instrumento de desigualdade social, que é exatamente isso. Ou seja, nós acabamos excluindo pessoas que não são bem em geografia, ou não são bem em matemática, ou não são bem em português, e elas acabam desistindo de estudar, desistindo de seguir adiante, e nós estamos criando ou aumentando a desigualdade social por meio de uma educação equivocada, de uma avaliação equivocada, de uma coisa assim. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente isso, ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado pela forma como nós estamos lidando com todas as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade educacional, porque qualquer vacilo nosso, nós podemos estar contribuindo com o outro lado, e não com o lado correto da sociedade. Então, o desrespeito é uma realidade, e nós temos que tomar bastante cuidado para evitar que ele continue ocorrendo. Logicamente, nós não estamos fazendo mais o que fazíamos antes, porque antes nós sabemos que a exclusão era maior. Aqui a imagem, não sei se dá para vocês verem, é a imagem da Grécia Antiga, em Esparta, não em Atenas, mas em Esparta, né? Onde a exclusão era muito clara. As crianças eram levadas e analisadas. É perfeita ou é imperfeita? Se é imperfeita, elimina-se. Mas elimina-se mesmo, matando. Se é perfeita, o Estado a acolhe e a educa, né? Então, era como era feito em Esparta. Então, esses detalhes é apenas para nós nos situarmos e nós ficarmos um pouco mais tranquilos e ver, não, nossas dificuldades têm sentido, não é que nós não estamos entendendo nada, não é que a gente não está muito preparado, não, é porque o sistema começou a abrir os olhos agora. E nós somos os responsáveis por desenvolver isso. Ou seja, o que nós vamos fazer? Quem vai nos dizer? Somos nós. Nós que vamos nos dizer o que nós vamos fazer. Logicamente, nós estamos baseados em uma série de legislações. Graças a Deus já existem legislações. Nós temos a LBB, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão e nós temos as diretrizes que estão sendo publicadas
por cada estado, cada município, etc., né? As diretrizes, inclusive, federais, as estaduais e as municipais. Então, eu agora estou recebendo as últimas diretrizes de todos os estados, né? A primeira que eu estudei foi do estado da Bahia, por nosso instituto está sediado lá, mas eu estou estudando todas as outras para ver quais as diferenças e o que nós precisamos fazer em relação à legislação. Por que eu coloquei legislação? Que é muito importante nós estarmos lendo, interpretando, entendendo e discutindo toda a legislação referente à educação e, principalmente, no nosso caso, à educação inclusiva. Por quê? Primeiro, para nós sabermos executar o que está na lei, né? Sabermos interpretar e executar o que está na lei. E segundo, para nós descobrirmos o que está errado na lei. Porque é muito importante, nós descobrimos que aquela legislação não dá para a gente aplicar porque, de repente, está fazendo mais mal do que bem a um determinado tipo de comorbidade, determinado tipo de dificuldade de aprendizagem. Bom, o primeiro passo é estudar de novo a lei para ver se nós é que estamos entendendo errado. Porque muitas vezes isso acontece com os teóricos da educação. Eu já debati muito em pessoas dizendo Vygotsky não, na teoria é muito bom, na prática não serve. Piaget na teoria é muito bom, na prática não serve. Helena Ferreira, mesma coisa. Todos os teóricos educacionais na teoria são muito bons, na prática não servem. Bom, na maioria das vezes, quem disse isso não tinha entendido direito, nem Vygotsky, nem Piaget, nem ninguém. Porque, na realidade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Primeiro vamos entender, primeiro vamos praticar, é outra coisa importante, praticar, vamos adaptar aquela teoria à nossa realidade e, quando nós fazemos isso, Vygotsky presta, Piaget presta, Ferreiro presta, todo mundo presta. Todos prestam. Porque o que precisava é nós estarmos entendendo bem o que eles escreveram, as teorias que eles desenvolveram, aplicar e adaptar a nós. Porque nós, como educadores, nós não somos Vygotsky, nós não somos Piaget, nós não somos ninguém, nós somos nós. Qual é a teoria que a gente aplica? A nossa. Com base em Vygotsky, em Piaget, em tudo. Então, sempre nós. Por que nós? Porque o nosso olhar impede de nós aplicarmos Vygotsky da mesma maneira que o colega do lado. E os dois estão aplicando certo, mas cada um tem uma forma de fazer aquela aplicação. Então, padronização é o que leva, no meu modo de entender, aos erros de aplicabilidade dos métodos. Então, eu tenho visto muito erro devido à tentativa de padronização de tudo. Que, aliás, no nosso aspecto de educação inclusiva, a última coisa que nós podemos fazer é padronizar. Porque é exatamente isso que nós temos que destruir, essa ideia de padronizar. Certo? Porque padronizar significa excluir, lógico, quem não está dentro do padrão. E é isso que nós não queremos. E isso está ocorrendo em aplicações na educação inclusiva, padronizações. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. A legislação mas está na legislação. Você entendeu a legislação direito? Agora, se na legislação realmente tem algo errado, aí nós temos que nos reunir, e para isso existe uma coisa muito importante chamada conselho de classe nas escolas, que não estava sendo utilizado em muitas escolas para isso, e sim para passar o aluno no final do ano, que é para analisar o que está ocorrendo com cada aluno da minha escola, da minha sala de aula, o que eu estou aplicando a ele e qual o resultado que está tendo. Eu não estou conseguindo resultado positivo, por quê? E nesse porquê, mas eu tenho que fazer isso porque a legislação determina. Aí, na ata do conselho de classe, nós colocamos impossível de realizar de acordo com a legislação atual, com a diretriz atual, com a determinação legal do município, do estado, lá o que seja. A sugestão encontrada foi aplicada na escola
dessa forma, e obtivemos um resultado positivo. Sugerimos a alteração desse trecho da legislação tal, da diretriz tal. Ou seja, nós temos uma arma na mão. A arma é, depois de nós estudarmos, aplicarmos e virmos que tal coisa não se aplica à realidade, prejudica mais o aluno do que ajuda, nós então vamos propor as alterações. Porque quem sabe o que fazer é quem está fazendo. Tá? Muitas vezes quem está dizendo não está em sala de aula. Quem está desenvolvendo uma técnica, uma metodologia, não está em sala de aula. E quem está fazendo é que sente a dificuldade em fazer. Aliás, um parênteses que eu gostaria de deixar claro é que tudo que eu falo sobre essas coisas, eu aplico pessoalmente em sala de aula. Então, eu não sou um teórico, tá? Na realidade, acabo desenvolvendo a teoria, mas eu não sou um teórico, eu sou um prático. Cada metodologia que a gente desenvolve, a gente aplica. A que eu vou mostrar para vocês, ela surgiu depois de eu quebrar a cara diversas vezes, tentando utilizar todo tipo de metodologia inclusiva que eu observei em diversos países, em diversas escolas, em diversos estados. Eu ia para as salas de aula que eu tinha acesso das minhas escolas ou de escolas que eu oriento e pegava uma turma, ficava com aquela turma durante assim, uma semana, para eles se acostumarem comigo. Tentava aplicar aquela metodologia inclusiva, não dava certo. Eu levei 2 anos quebrando a cara. 2 anos quebrando a cara. De 1 ano a 2, quebrando a cara e não conseguindo eficácia nenhuma nas metodologias que eu mesmo desenvolvia com base nos teóricos e no que eu via a prática nos Estados Unidos, principalmente, que tiveram 3, nos Estados Unidos tiveram 3 metodologias que eu usei deles, nenhuma delas funcionou, nada. Tá? Então, a que eu vou mostrar foi a única que funcionou comigo. Então, é muito importante a gente saber que ela, por ter funcionado comigo, não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, mas tem funcionado com muitas pessoas. Tá? E não tenham medo de quebrar a cara, porque é assim que a gente segue adiante e consegue desenvolver uma coisa que vai dar certo. Né? Então, esse é o detalhe que eu queria falar, porque muitas vezes eu sou, pô, esse cara está falando bonito, a teoria que ele está falando, não, mas na minha sala isso não funciona. Eu não estou falando de teoria, é prática mesmo, tá? Do que eu já fiz na prática. Então, a legislação nós já vimos, ela não pode nos impedir, elas têm que ser estudadas, aplicadas, e se elas estiverem erradas, nós temos que batalhar para consertá-las, alterá-las, de maneiras que elas fiquem viáveis de serem, então, aplicadas. Né? E qual é o nosso principal desafio? Já que falamos de legislação, as brechas nas leis. Toda lei tem brechas, a gente sabe disso. Tá? E as brechas nas leis, principalmente na de educação inclusiva, faz aparecer 2 figuras interessantes. Tá? Os sabotadores e os acomodados. Isso por causa das brechas. Eu tenho um medo danado dos sabotadores. Meu Deus do céu. Sabotador estraga até a nossa vontade de seguir adiante. Tá? Porque a primeira coisa que eles dizem, isso é muito difícil. Isso não vai dar certo, não. Pô, você está perdendo tempo. A gente desanima mesmo. Se nós não estivermos preparados, nós vamos desanimar. Porque dificuldade existe mesmo. Não é que fazer isso seja difícil. Difícil não é, mas dá trabalho. A partir do momento que dá trabalho, e você faz uma coisa, ainda mais no meu caso, que eu quebrei a cara várias vezes, eu encontrei vários sabotadores no caminho. E eu confesso a vocês que teve momentos que eu quase desisti. Porque eu aplicava e não dava certo, aplicava e não dava certo, e vinha o sabotador e disse, você está perdendo tempo, isso não vai dar certo. Isso aí o governo quer, mas não funciona. Meu Deus do céu, dava vontade de desistir. Teve colegas meus que desistiram mesmo, tá? E eu me lembro que teve uma vez que eu cheguei em casa e disse para minha mulher, né, que também é educadora e é diretora de um dos colégios nossos, aí eu disse, Irani, não dá certo, tá? Não dá certo. Aí ela disse, logo você dizer isso, que não dá certo?
Então, se não fosse ela, eu acho que eu tinha desistido. Aí ela disse, não, você é o único que não pode dizer isso. Tá bom, então vamos continuar tudo de novo. Relaxei, comecei o trabalho de novo e, de repente, como eu sou psicanalista também, eu estava lendo um livro de psicologia, de terapias, de um terapeuta, Pichon Rivière. Muitos de vocês devem conhecer esse cara. É um espanhol radicado na Argentina. Nada a ver com educação. Terapia de grupo. Tá? Terapia de casal, terapias de grupo, etc. Quando eu li Pichon Rivière para me auxiliar no meu trabalho terapêutico, eu olhei lá os grupos operativos de Pichon Rivière, eu digo, peraí, e se eu usar isso aqui na educação? E é isso que nós vamos ver depois. Tá? Foi o que deu certo. Tá? Uma adaptação de Pichon Rivière exatamente para a educação. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar a solução de tudo que eu não estava encontrando num cara que não tinha nada a ver com a educação. Encontrei. Está lá o cara. Tá fantástico o negócio. Bom, então, os acomodados. Não é minha função. Onde é que está o manual? É fogo, né? Então, cruza os braços, espera cair do céu uma iluminação, né? Ou espera aparecer um manual todo cheio de detalhes, etc., com a coisa. Como tem um livro meu que vai sair ainda, os anteriores falam de educação, etc., mas não com detalhamento da educação, inclusive. Então, tem um que vai sair, que eu acho que daqui a uns 4 meses, 3 meses, 4, que 3 meses, 4, estou lhe mandando para o Prelo, que é detalhamento. Só que na introdução eu falo claramente, não use o livro como manual, porque não existe manual. Então, eu estou detalhando coisas de cada comorbidade, de cada especificidade, etc., mas deixando bem claro, não é manual, para as pessoas não se apanharem, para os acomodados não ficarem simplesmente decorando e seguindo aquilo, porque não dá certo. Não é assim que dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bastante cuidado com esse detalhe. Mas já está na introdução. E o pior é que tem gente que não lê a introdução, né, dos livros. Eu acho que vou ter que botar na capa. Não é manual de inclusão, para ninguém se confundir e não começar a usar de maneira incorreta, né? Bom, então, esse é o detalhe. Acomodado sabotador. Nossa, meu Deus do céu, é um problema sério. Problema seríssimo. Bom, então, para a educação inclusiva, nós temos algumas questões que são super importantes. Então, essas questões são as que vão nos ajudar a desenvolver todo o processo de educação, todo o processo de inclusão, e nós temos que tomar bastante cuidado com ele. Um dos problemas é o manual de inclusão para o professor regular. Outro, a violência simbólica sofrida pelo aluno. E o terceiro, a autoestima como estímulo cerebral. Então, esses 3 pontos eu acho fundamentais para que nós possamos exercer todo o nosso trabalho. Tá? Eu acho importante que essas 3 questões sejam bastante bem analisadas por nós. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas, que é o manual de inclusão para o professor regular. Tá? Nessa daí, logo de cara não há manual. De cara, não tem manual nenhum. E se houver, precisa ser adaptado para cada caso, para cada aplicador e para cada aluno que vai ser aplicado aquilo. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Se houver manual, porque tem gente que está criando coisas como se fosse manual, nós temos que tomar cuidado, porque senão vai acabar havendo, de novo, a volta à padronização. O grande problema está que nós temos uma tendência muito grande a querer padronizar o tempo todo. O tempo todo a gente quer padronizar. E a padronização, no nosso caso, é burra. Ela é burra. Padronização é uma coisa burra, pode ter certeza que é. Nós temos que fugir disso o tempo todo. Então, esse é o ponto básico. O outro ponto, que é a violência simbólica sofrida pelo aluno. Por que violência simbólica sofrida pelo aluno? Na realidade, a criança, quando nasce com qualquer tipo de dificuldade, seja ela
neurológica, psíquica, ou uma dificuldade que não foi descoberta nem neurológica, psíquica, mas é uma dificuldade, ela percebe que ela é a única que está com aquela dificuldade. Ela olha para os lados e vê todas as pessoas com facilidade e ela não. E isso serve para todo tipo de dificuldade, tanto as físicas como as psíquicas, as neurológicas. E muita gente não percebe, às vezes nem as famílias, que isso é uma violência que essa criança está sofrendo desde que nasceu. E essa violência faz com que ela, inclusive, se não for bem preparada, tenha problemas psicológicos sérios, que vão aumentar mais ainda as suas dificuldades e os seus sintomas. Então, muitas vezes, o sintoma de uma criança com algum tipo de anomalia, com algum tipo de transtorno, com algum tipo de distúrbio, com algum tipo de dificuldade, eles são muito maiores, esses sintomas, do que, na realidade, o distúrbio, o transtorno, a anomalia traria. Por quê? Por causa da baixíssima autoestima que ela fica por estar sofrendo uma violência, mesmo que simbólica. Às vezes nem é simbólica, às vezes a violência é real, né? E a maior parte delas é uma violência simbólica. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esse aspecto da violência simbólica, porque o que vai acontecer? Vai baixar a autoestima, vão aumentar seus sintomas, e o pior, o que eu tenho visto muito, a pessoa se acomoda a uma situação de inferioridade sem ser, que é muito importante isso. Agora, na apresentação da PAI, nós vimos as duas pessoas que estavam cadeirantes na frente. Então, aquelas duas meninas que estavam cadeirantes na frente, eu olhei muito bem nos olhos das duas e vi claramente o raciocínio delas. Tá? Elas raciocinam, elas entendem o que está acontecendo, elas estão partícipes de todo o processo, como estavam aqui conosco, mas elas não elaboram, elas não conseguem elaborar o que elas estão sentindo, o que elas estão vendo, o que elas estão querendo nos dizer. Já pensou? Nós vamos nos colocar no local delas. Esse processo empático é muito importante em todo o processo de inclusão. Nós temos que nos colocar como uma delas. Então, nós estamos ali, estamos vendo todo mundo, estamos fazendo uma apresentação, e estamos entendendo o que está se passando, e queremos dizer alguma coisa e não conseguimos. Olha que situação. Eu encontrei diversos autistas, em que o pai e a mãe diziam, ele é muito agressivo, ele bate em todo mundo, eu não sei mais o que fazer, etc. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte, a senhora me permite que eu amarre suas mãos e tape a sua boca com um esparadrapo? Ah, não, porque nós temos que fazer uma experiência, tá? Se a senhora quiser, faça isso, amarre as suas próprias mãos, peça ao seu marido para amarrar e tapar a sua boca, ou faça isso com o seu marido também, cada um de uma vez, e de repente a senhora finge que não sabe, em vez de tapar a boca não, apenas você não pode falar, finge que não sabe que ele não gosta de chuchu, tá? E gosta de ovo frito. Aí traz um ovo frito de um lado e chuchu cozido do outro. E dê a ele o chuchu cozido em vez do ovo frito. Qual o resultado? O que a senhora acha que a senhora faria se alguém lhe colocasse chuchu cozido na boca, a senhora gostando do ovo frito que está ali? A senhora não ia ficar com raiva? E se a senhora não pode falar, a senhora não ia chutar alguém? Não ia chutar o prato? Não ia ficar bater em todo mundo? É essa a agressividade desse autista que está na sua casa. Ele não consegue falar, então ele não consegue dizer o que ele quer. Como ninguém está preocupado em entender o que ele quer, ele fica agressivo, nervoso, irritado. E a senhora vai e quer dar um remédio para diminuir a irritação dele e a agressividade dele. Antes de dar o remédio, trate ele direito, tente entendê-lo. Na hora que entender o garoto, seu filho, ele vai parar de ser agressivo, com certeza. E tem outras coisas de agressividade também. Tem um artigo meu que fala da alimentação na agressividade. É muito importante nós sabermos disso também,
que a alimentação é básica também para reduzir a agressividade de todas as crianças que têm, tanto autismo como TDAH. E muita gente já morreu por dizer isso, porque as pessoas querem dar remédio em vez de alimentação, e quando alguém vai num congresso dizer que a alimentação é mais importante que o remédio, essas pessoas são jogadas de lado por algum motivo que a gente não sabe qual é. Tá? E não convém falar aqui que eu quero sair vivo para Salvador depois. Tá? Então, esse é o detalhe, tanto se acomodar à inferioridade, como esse grande detalhe do má compreensão. Então, outra coisa que acontece nessa acomodação, preguiça. Porque, reparem, todas essas pessoas que se apresentaram aqui, nenhuma delas tem limite. Eu digo, nenhuma delas tem limite de progresso na vida. Tá? Porque cada uma delas tem uma habilidade potencial, como foi falado, e que vai depender de nós descobrirmos a potencialidade e desenvolvê-lo. Porque se nós não fizermos, eles sozinhos não vão fazer, eles dependem de nós. A pós-doutora Temple Grandin, que muitos de vocês devem conhecer, Temple Grandin é aquela autista severa, que foi dita pelo médico que não ia sobreviver mais do que alguns anos, que nunca ia andar, nunca ia falar, e por causa da mãe e de um professor, ela se desenvolveu ao ponto que ela hoje é doutorado em ciência animal, com vários pós-docs em ciência animal, é uma das maiores cientistas do mundo em ciência animal, palestrante internacional, professora universitária, autista, severa ainda. A única coisa que ela não desenvolveu foi a inteligência interpessoal e algumas outras, que não faz diferença nenhuma. Por isso que eu digo, padronização, a nossa padronização impediria que ela tivesse o diploma de ensino fundamental 1 aqui no Brasil. Ela não teria o diploma de ensino fundamental 1, ela já teria morrido, tá? Porque é um fato, nunca entraria numa universidade como ela entrou, que é uma batalha que nós temos que ter aqui, que é exatamente isso, ou seja, qual é a habilidade da pessoa? Ela tem essa habilidade, então vamos desenvolver essa habilidade até ela entrar num curso técnico ou superior daquela habilidade, independente dela dela ter que ter nota em português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, espanhol. Não, ela tem que se desenvolver naquela habilidade, ela será uma tremenda ajuda social para o país naquela habilidade, como o Temple Grandin no mundo todo. Então, o desenvolvimento da ciência animal feito por Temple Grandin, hoje no mundo todo, nunca aconteceria se ela fosse brasileira e estivesse aqui no Brasil. Então, isso é uma vergonha para nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não mantermos, e nós estamos mantendo isso por enquanto. Então, a nossa legislação ainda não permite nós fazermos o que nós, aliás, já permite. Não está sendo interpretada da maneira correta, que a Lei Brasileira de Inclusão e a própria LDB, as últimas LDB, já permitem isso. Só isso não está sendo praticado ainda. Então, para a pessoa passar para uma universidade, ela tem que fazer um vestibular e tem que passar em todas aquelas disciplinas. Isso é ilegal pelas leis de inclusão, mas está sendo praticado assim. Então, desde a LDB já é ilegal. Só que o problema é como nós exigirmos que a lei de inclusão seja cumprida em todos os níveis e entrando pelos cursos superiores adentro. É uma tarefa nossa, do dia a dia, tá? Que nós temos que fazer. Temple Grandin é um exemplo fantástico, tá? Espetacular. Outro exemplo fantástico, Stephen Hawking, físico inglês. Esclerose lateral abiotrófica, né? Eu já participei, eu tive a felicidade de participar de seminários em que eu era um palestrante e ele também, meu Deus do céu, como é que eu estou palestrante num local em que o outro é Stephen Hawking? Eu me senti o máximo no mundo, né? Foi no Egito uma vez que estava em uma palestra, na época era palestra sobre física mesmo, né? Era a minha área, depois é que entrou a parte da neurociência.
E eu levei um susto, ou seja, me senti o melhor cara, né? O pessoal teve que me puxar do pedestal, que eu já estava lá em cima. Ô, volta, que não é você não. Ao lado de Stephen Hawking. Quem que é ele? E ele ainda mexia com as mãos, com uma das mãos. Então a fala, ele já não falava, né? A fala dele era mais rápida, hoje é um pouco mais lenta, é porque ele só mexe uma bochecha. Tá? E com essa uma bochecha, eu estou lendo o último livro dele, escrito com uma bochecha só. Tá? Incrível, né? É um dos maiores físicos da atualidade. Por isso que eu digo, nenhuma daquelas pessoas que estavam aqui, da APAI, tem limite. Não tem limite, não. Só que estão precisando da gente. No caso de Stephen Hawking, não precisou de ninguém, porque ele, quando descobriu que ia ter essa deficiência, ele já estava encaminhando-se para a física. Então, ele mesmo conseguiu desenvolver os equipamentos para ele, aquela coisa toda, que se dependesse de outros, talvez ele já tivesse morrido, como eu perdi um colega exatamente na mesma situação de Stephen Hawking. Só que esse colega tinha se aposentado quando apareceu ela e não tinha objetivos de vida. Morreu em 2 anos. Tá? Stephen Hawking está aí. Tá? É mais velho que eu tenho 71, ele tem 75, 76, um troço desse. E ele era para ter morrido com 18, 19, 20 anos de idade, está aí, até hoje, né? Fantástico isso. Ou seja, é isso que nós queremos. A nossa atuação ainda tem a possibilidade de permitir vida para essas pessoas. Vida. Não, porque vai permitir felicidade, vai permitir satisfação. Quando você permite satisfação e felicidade, você aumenta a expectativa de vida das pessoas. Então, é uma coisa fantástica isso. Então, essas são questões que eu acho muito importantes para nós. Né? E a outra, a autoestima como estímulo cerebral. Nós vimos que o problema é a baixa autoestima que ocorre nessas pessoas. Então, vamos utilizar a autoestima como estímulo cerebral. Por quê? Porque nós temos essa possibilidade. Tá? Por quê? Toda vez que nós aumentamos a autoestima e mantemos ela elevada, o nosso cérebro trabalha a nosso favor. É fantástico isso. Teve uma cientista que eu tentei recordar o nome agora, mas está nos meus arquivos lá em Salvador, que descobriu que até a esquizofrenia o nosso cérebro tenta corrigir. E a esquizofrenia, nós sabemos pelos estudos psiquiátricos, que não tem cura. E o nosso cérebro faz de tudo para corrigir a esquizofrenia, porque o nosso cérebro, ele sempre está trabalhando por meio da geração dos neurotransmissores, etc., corrigir todos os nossos males, todas as nossas dificuldades. Então, a única coisa que nós precisamos, quando estamos trabalhando com qualquer pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de dificuldade, primeiro passo nosso é elevar a autoestima dela. Porque na hora que nós elevamos a autoestima dela, nós temos um companheiro para ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa. Então, nós e o cérebro dela trabalhando na mesma direção. Tá? Então, isso é fantástico, você se aliar ao cérebro da pessoa para que o seu trabalho seja feito por uma dupla, você e o cérebro dela, para corrigi-la. Então, isso é uma coisa fantástica. Por exemplo, a primeira criança que era paralítica cerebral muda, que eu encontrei, hoje eu estou acompanhando de 7 a 8, eu não me lembro, a 8ª eu não conhecia ainda direito, estava apenas acompanhando via internet, que é da África. Tem 2 na África, um que eu já conheço e o outro que eu não fui ainda. E desses 7 a 8, a primeira foi no Brasil mesmo. Tá? E eu não fazia ideia como fazer, como é que a gente vai colocar uma pessoa paralítica cerebral e muda para aprender alguma coisa. Inclusive, nós teremos um relato de uma mãe aqui que vai falar sobre uma pessoa assim, um filho assim. Né? Aí eu fui para lá e fui olhar essa menina e pedi para me dizer o seguinte: olha, deixem essa menina numa situação, porque disseram que ela tinha deformações na face e babava também, não tinha controle da baba. Aí eu disse, então eu tenho que olhar para ela sem que ela me veja,
até que eu esteja gostando dela. Gente, não tem nada mais importante do que isso que eu falei agora. Nunca nós podemos ajudar uma criança deficiente sem gostar dela. Mas nunca, de maneira nenhuma, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar aquela criança, amar aquela pessoa. Tá? Então, eu fiquei um tempão para conseguir gostar da menina, porque ela babava, ela tinha uma deficiência no rosto, coisas assim. Ou seja, e nós, embora nós tentamos dizer para nós mesmos, eu não discrimino ninguém. Mentira. Tá? A gente naturalmente discrimina. É natural do ser humano. Você vê uma pessoa com uma deficiência, uma coisa, você chega um pouco para lá, você não consegue de cara, depois você se corrige. Mas, inicialmente, tem aquele baque. Principalmente quando a pessoa está babando, por exemplo, que era o caso dela. Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco eu disse, agora eu posso ir para frente dela, que agora eu estou amando Luzia. Era Luzia o nome dela. Aí lá fui eu para frente de Luzia. Aí sentei olhando para ela, parece que ela adivinhou que eu já cheguei amando ela, que ela já olhou para mim rindo. Tá? Então, cheguei e fui olhar para os olhos dela. O que eu fui ver? O que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, nunca soube o que fazer, nunca fui para a escola essa menina. Fiquei na frente dela, olhei para os olhos dela, gostando, porque quando você gosta da pessoa, você não fala só com a boca, você fala com a sua mente. Você alcança a pessoa com a energia que você está gerando. Então, eu fui para frente dela, fiquei olhando para ela e fui tentar combinar uma maneira de nós conversarmos. Como é que eu vou conversar com ela? Aí fiquei olhando para ela, falando baixinho, vou dizer depois porque o baixinho, e de repente eu disse, Luzia, eu vou conversar com você. Se você estiver me entendendo, você faz assim. Se você não estiver me entendendo, você faz assim. Tá? Aí ela fez um ar assim de que não gostou, uma cara de que não gostou. Aí eu disse, é difícil para você? Ela, então, está resolvido. Se você entender, você ri. Se você não entender, você faz essa cara feia que você fez. Aí ela riu. Pronto, estava feito a ligação entre eu e ela. Eu já sabia como me comunicar com ela, porque ela não mexia as mãos. Se ela mexesse as mãos, seria mais fácil, usaria a linguagem de sinais. Mas ela não mexe as mãos. Como é que ela ia se comunicar comigo? Pronto, estava feita a comunicação. Eu fiquei todo satisfeito disso para as minhas alunas que estavam do lado, eram alunas de neuropsicopedagogia. Você viu? Está feito o contato. A partir de agora, essa menina não tem limite mais. Mas ela nunca entrou na escola. Vai entrar. Aí eu comecei a conversar e comecei a falar sobre vários assuntos. Para encurtar essa história, ela já tinha conhecimento suficiente, equivalente, digamos, a sexto, sétimo ano do ensino fundamental. Tá? Hoje, ela já tem conhecimento suficiente para o ensino médio, já está no primeiro ano do ensino médio. Tá? Incrível, está na escola, sala de aula e aprendendo. Lógico que num nível totalmente diferente, numa velocidade totalmente diferente, uma coisa totalmente diversa que a gente vai falar como. Tá? Aí eu falei para vocês que eu falei com ela baixinho. Por que eu falei com ela baixinho? Primeira coisa muito importante é o amar a pessoa. Amor acima de tudo. Quem não consegue amar uma pessoa deficiente, nem chegue perto. Porque ela vai sentir uma violência simbólica, e aí nem é simbólica, ela está sentindo a violência de cara, né? Porque ela está sentindo que você está discriminando ela, está sentindo que você está desrespeitando ela. Então é melhor a gente nem chegar perto. Primeiro ame, depois chegue. E segundo ponto, o falar baixinho, eu aprendi com uma neurocientista, Jill Bolte Taylor. Jill Bolte Taylor é uma neurocientista, chefe de um grande laboratório de neurociência nos Estados Unidos. Nunca teve contato comigo, que ela não pertence à mesma academia que eu, que é de Nova York. Ela pertence à academia de outros locais. Aí, de repente, ela sofreu um derrame.
Ela estava em casa e sofreu um derrame. Quando ela sofreu o derrame em casa, ela, como todo cientista é meio pirado, ela disse, que maravilha, eu vou agora poder analisar o AVC por dentro. Louca, né? É natural. Todos os cientistas têm um pouquinho disso. Eu não, eu sou o único que não é assim, o único que é perfeito. Tá? Meus filhos estariam achando graça também agora, porque eles sabem que loucura está em todos nós. Aí, então, ela já estava com dificuldade de lembrar de coisas matemáticas. Ela disse, meu Deus do céu, é no hemisfério esquerdo cerebral o meu derrame. Tudo isso ela relatou depois, 5 anos depois, no livro que ela escreveu. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou discar para pedir socorro se o derrame é no hemisfério esquerdo cerebral? Ou seja, hemisfério lógico. Aí ela foi se arrastando até o telefone e tentando lembrar de uma brincadeira qualquer que ela e os colegas teriam feito sobre o telefone dela. Ela sabia que tinha uma brincadeira. E se ela lembrasse da brincadeira, que é hemisfério direito cerebral, ela conseguiria discar, lembrou da brincadeira, conseguiu discar. Mas no momento que o colega atendeu, ela já não falava mais. Ela, mas o cara viu ali no Bina o telefone dela, ele viu logo, mandou logo a ambulância correndo, foi a sorte dela e nossa, porque eu aprendi milhões de coisas por causa do derrame dela. Então, aquilo que ela falou inicialmente, que bacana, eu vou aprender o derrame por dentro, serviu para todos nós, né? Então, ela relata no livro todos os processos que ela passou, praticamente sem cérebro, sem partes cerebrais que foram se recuperando ao todo, que equivale a uma série de distúrbios, transtornos e deficiências neuropsíquicas. Então, equivale. Por isso que eu falei falar baixo. Toda vez, a maioria das comorbidades, a maioria dos transtornos neuropsíquicos, a pessoa, quando a gente fala um pouquinho mais alto, a pessoa sente uma dor incrível na cabeça. E a maioria dos transtornos, a pessoa não consegue falar direito. Então, ela não diz que está com dor de cabeça. Então, ela fica sofrendo aquilo, porque todos em volta dela estão falando alto. E todas as pessoas que têm AVC sentem essa dor de cabeça quando alguém fala alto. E eu estou cansado de ver nos hospitais as pessoas entrarem e falarem alto ao lado de uma pessoa que sofreu um AVC. Ela está sentindo uma dor e não pode dizer nada, está toda parada, paralítica, como é que ela vai dizer para as pessoas pararem de falar? Então, nós temos que tomar um cuidado tremendo, que essas pessoas não estão no hospital, estão conosco em salas de aula, e as salas de aula são barulhentas. Ainda tem mais esse detalhe. Como é que nós vamos convencer os colegas a não falarem alto, porque está dando dor de cabeça nessa criança? Difícil, né? Complicado. Então, esse detalhe da dor de cabeça, outro dia teve uma mãe que foi foi ver se dava para matricular o filho no colégio, num dos meus colégios, e chega lá, estava falando com minha mulher, que é diretora, e minha mulher me avisa, tem um menino aqui e um casal que está querendo matricular, não dá para matricular no colégio nosso, porque o colégio nosso começa do 6º ano. Aí eu disse, sim, mas manda o menino para cá. Aí o menino foi para a minha sala e os pais ficaram na sala de minha mulher. O menino entrou, autista, e eu comecei a minha sala é um pouco blindada acusticamente, e eu comecei a conversar com o garoto, como sempre, na hora que eu vou conversar com qualquer pessoa que tenha algum tipo de distúrbio, eu falo baixinho. Aí eu comecei a conversar baixinho com o menino começou a ficar alegre, feliz, todo contente. Aí eu disse, por que você está tão contente? Ele disse, moço, é a primeira vez na vida que alguém está falando e não está doendo aqui. O garoto tem 8 anos. Tinha 8 anos, no ano passado. Eu digo, é mesmo? É. Como é que o senhor conseguiu isso? Assim para mim. Não está doendo. Minha cabeça sempre dói. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu telefonei para minha mulher. Irani, vem pegar o menino, fica com ele aí um pouco e manda os pais para a minha sala. Aí a Irani foi lá, pegou o menino, levou e deu os pais. Os pais chegaram na minha sala e disse, olha, seu filho nunca deixou de sentir dor de cabeça, até hoje, por causa de vocês. Me conta como é a rotina de vocês em casa, como é que vocês conversam em casa.
Aí a mãe, é natural, a gente conversa assim, Doug já aumentou logo a voz. Eu digo, é esse o problema. É esse o problema. Ele sente dor se vocês falam alto. Aí o pai, e lá em casa todo mundo fala alto. É isso. Vamos fazer a experiência? Minha mulher vai trazer ele vai sentar aqui e vocês vão falar com eles baixinho. Porque ele precisa saber que vocês podem conversar com ele sem ele sentir dor. Que há 8 anos ele vem sentindo dor quando vocês dois falam com ele. Aí o garoto entrou lá, aí o pai e a mãe começaram a conversar baixinho, o garoto olhava, abraçava o pai, abraçava a mãe, e o pai e a mãe começaram a chorar. Não? E o filho não entendeu nada porque eles estavam chorando. Ou seja, isso é uma coisa que nós temos que estar em mente e avisar, mostrar tudo que é pai, tudo que é mãe, de tudo que é criança que tem qualquer tipo de distúrbio. Porque a maioria sente dor quando a gente fala alto. E eu só descobri por causa de Jill Bolte Taylor. Né? Então, essa é uma das coisas. E eles não falam, ainda mais quem é mudo. Quem é mudo não vai falar mesmo. Não vai falar. Como vai dizer? Vai continuar sentindo dor o resto da vida. Então, esse é um dos detalhes que nós temos que também estar atentos bastante a esse aspecto, tá? Que é muito importante isso. Então, todos eles, usar a autoestima elevada, manter a autoestima elevada, animar a criança, vai fazer o cérebro trabalhar a favor dessa criança, desse deficiente, dessa pessoa que tem algum tipo de dificuldade ou comorbidade. Tá? Isso é fundamental. Aí vem o que nós queremos. Nós queremos a prática. Nós não queremos teoria, queremos a prática. Né? Como é que a gente vai, então, fazer com que essas pessoas consigam ser levadas adiante, se desenvolver, consigam ter uma sustentabilidade, porque elas não podem depender da gente a vida toda, não podem depender do Estado. Elas até podem, mas o certo é elas estarem satisfeitas porque elas estão conseguindo a sua sustentabilidade. Como o Temple Grandin, que já há muito tempo é quem sustenta a mãe. Ou seja, é ela quem é a dona da casa, é ela quem... Porque ela é uma cientista, ela é professora universitária, etc. A mãe era uma pessoa humilde. Então, ela conseguiu melhorar até a vida da família. Tá? Então, como nós vamos criar metodologias? Para nós criar metodologia, nós temos que ter 3 pontos importantes. Tá? Primeiro, e temos que respeitar rigorosamente esses 3 pontos importantes, que são 3 objetivos da educação inclusiva. Então, o respeito a eles 3 são fundamentais, que é o quê? Garantir a aprendizagem é básico. Então, nós temos que garantir a aprendizagem. E muita gente esquece disso. Bota o aluno na sala, acolhe ele, tá? Aí vem uma tarefa, passa a tarefa para ele, não entende nada, porque aquela tarefa é para o pessoal do 8º ano, é o nível dele de entendimento é 1º ano ainda, mas deixa a tarefa lá, ele fica lá pensando que é grego aquilo, né? Vem uma prova, passa a prova, ele tira 0, porque ele não entendeu nada da prova, e a gente acha que está incluindo. Chega no final do ano, a gente dá um boletim, no boletim diz 0 em português, 0 em matemática, 0 em história, 0 em geografia, 0 em inglês, 0 em espanhol, aprovado por ser de inclusão. Tá? Aí a criança ou o pai olha aquele boletim, cai a autoestima do pai, cai a autoestima da mãe, cai a autoestima do filho. Aí no ano seguinte o filho não consegue avançar 1 milímetro, já não avançou 1 milímetro nesse ano, e não vai avançar mais nem 1 milímetro, nem que vá para uma escola boa. Por quê? Porque a autoestima dele baixou violentamente quando ele viu aquele boletim com tudo 0. Essa é uma outra coisa que a gente tem que repensar muito nisso. Boletins e históricos escolares. Tá? Muito importante. Boletins e históricos escolares fazem parte do desenvolvimento da criança especial. Então, fazem parte porque são da criança. Então, se eles são da criança, eles não podem ter 000 aprovado por ser de inclusão. Porque, por mais que você esconda do filho, o pai lê. Se o pai lê, o pai cai. Se o pai cai, passa para o filho. E o filho vai ser excluído definitivamente, não vai conseguir progredir nunca mais na vida. Então, essa é uma coisa seríssima que nós temos que tomar bastante cuidado. Então, vamos ver o primeiro, garantir a aprendizagem. Tá?
O que significa garantir a aprendizagem? Garantir que ele sempre aprenda a partir do que ele sabe, visando a autossuficiência futura. Aprender a partir do que ele sabe é fundamental para todo mundo, não é só para o especial, não. Ninguém consegue aprender aquilo a partir do que não sabe. É impossível. E como nós estamos falando do especial, mais razão ainda. Nós temos que saber o que ele sabe para poder trabalhar o que ele sabe daí em diante. Por isso que na Grécia Antiga, em Atenas, eu mostrei Esparta, em Atenas era assim. Em Atenas não tinha educação pública, né? A educação era privada. Era um preceptor que ia na casa da pessoa e analisava a criança e via o que essa criança sabe e ensinava tudo à criança a partir do que a criança sabia. Perfeito. Só que era um preceptor para cada criança. Um pouquinho diferente de hoje, que a gente tem 30 crianças para cada preceptor, né? Fica um pouco difícil, mas é a educação certa. Então, a partir do que sabe é fundamental. E aí, para esse detalhe, que nós temos que respeitar isso tem que ser toda a metodologia que nós desenvolvermos, se ela não tiver isso, joga fora. Não é essa, não serve. Ou temos que adaptar, porque isso é básico. A criança tem que aprender todo dia e tem que aprender sempre a partir do que sabe. Todo dia ela tem que andar um pouquinho para frente, ela tem que ir um pouco mais além. E a única preocupação que nós temos que ter, nós temos que fazer uma comparação. Nós temos que comparar essa criança hoje com ela mesma ontem. Só. A única comparação que a gente faz com qualquer criança especial, ou até com as crianças normais, é comparar a criança hoje com ela ontem. Nunca comparar João com Joaquim, com Maria, com José. Jamais. João hoje com João ontem. Maria hoje com Maria ontem. E isso é uma coisa que a padronização está levando a nós emburrecermos nisso. Nós não estamos fazendo isso. É a única comparação possível, que aí sim, nós vamos todo dia estarmos animados, porque nós conseguimos ver um progresso, e a partir do momento que nós estamos animados, nós passamos essa energia da animação para a pessoa que nós estamos acompanhando. Pronto, já é meio caminho andado, né? Quem fala isso muito bem foi Comênios, no século XVII, que é autor de Didática Magna. Comênios disse claramente uma frase que eu gostaria de colocar em tudo que é, lá no MEC, em tudo que é lugar. Age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno o que ele próprio deseja e não o que o aluno pode aprender. Essa frase de Comênios é fantástica, tá? Porque está chamando todos nós, se nós quisermos fazer dessa forma, não respeitar isso, está chamando todos nós de idiotas. Tá? Então é melhor a gente não ser, tá? Não sermos esse idiota xingado não por mim, por Comênios, lá no século XVII, na Didática Magna. Tá? Esse livro, inclusive, quem quiser ter acesso a ele, na biblioteca do nosso instituto virtual, tem ela para baixar gratuitamente, né? Esse Didática Magna de Comênios. Outro, respeitar o nível de entendimento, que é o que a gente acabou de falar, ou seja, garantir que ele sempre entenda e sempre consiga realizar todas as suas atividades e tarefas e deveres. Se a metodologia que nós estamos desenvolvendo não respeita esse item, ela está errada. Nós temos que mudar. Então, isso é super importante. O aluno não pode receber uma tarefa que ele não entenda. Ele não pode receber uma prova que ele não consiga entender. Ele não pode receber uma tarefa de casa. Dever de casa, então, é fundamental. Porque o dever de casa nós estamos lidando com a família. E não tem coisa pior para o aluno especial do que a sua família. Difícil falar isso, né? Complicado falar isso. Mas não estou generalizando, óbvio que não podemos generalizar, mas a maioria das famílias que eu tenho mantido contato, o meu maior trabalho está sendo eliminar
a influência negativa do pai e da mãe com o seu próprio filho especial. Tá? Então é complicado. Ainda mais que minhas escolas são particulares. Então, quando eu faço um troço desse, o pai fica com raiva de mim e tira da escola. Mas a gente tem que fazer isso. Né? As que eu oriento, não. As escolas que eu oriento, a maioria são escolas municipais. Escolas públicas, né? Então, isso é uma coisa fundamental. Nós temos que ter esse cuidado, esse tremendo cuidado. Aí o dever de casa, então, como é que eu recomendo fazer? Passe para casa uma tarefa que você tenha certeza que aquela criança já realizou na sala. Ah, mas igual? De preferência, inicialmente igual. Por quê? Porque você tem que ter certeza que ele vai resolver em casa sozinho. Aí, quando ele chegar em casa e resolver a tarefa sozinho, pai e mãe vão ficar animados. E ele já está fazendo. Poxa, que bacana, só em ele se espantar positivamente, já a energia que passa de pai para filho é energia de elevação de autoestima. E se ele não conseguir resolver, a energia que o pai vai passar é de baixa autoestima. Vai dizer, poxa, esse meu filho, essa escola não presta, ou meu filho é burro, ou meu filho está preguiçoso, além de deficiente, está preguiçoso. Pronto, acaba com a criança. Então, quando a gente usa essa estratégia do dever de casa, e você tem certeza que ele vai resolver, você elimina essa influência negativa dos pais. Tá? No dia seguinte, você vendo que ele já está resolvendo muita coisa, a gente pode ir aumentando a dificuldade, já pode passar um dever para casa com, digamos, matemática, os números diferentes, para ele fazer a conta de maneira, ele mostrar que sabe fazer, mas com muito cuidado. O tempo todo nós temos que tomar cuidado que nessa relação escola-família, porque nós não podemos fazer com que a família vá contra o seu próprio filho. E vai. Se nós não estivermos perto, nós estivermos acompanhando, a família acaba atrapalhando o desenvolvimento de seu filho. Então, isso é um processo muito importante para nós também. Tá? E o terceiro item, que é promover a inclusão social, vamos ver o que é. Então, vejam, primeiro é garantir a aprendizagem. Primeiro não é inclusão, primeiro é aprendizagem. Nós temos que estar pensando, porque todo mundo pensa, deixa eu fazer inclusão. Espera aí, aprender, ele tem que aprender, e nós temos que respeitar o nível de entendimento, aí nós temos que promover a inclusão. Como é que nós vamos promover essa inclusão? Atividades comuns a todos, respeitando as características do aluno especial. De preferência, todas as atividades da escola devem ter uma adaptação para que o aluno, com as dificuldades, também possa participar. E nós temos exemplos e mais exemplos sendo divulgados com criatividade pela internet todos os dias. Ontem mesmo eu estava vendo uma criança paralítica, totalmente paralítica, amarrada as perninhas dela na perna do professor de educação física ou qualquer coisa assim. Então a turma toda fazendo exercícios e ela também, e toda animada. Ela estava com as pernas amarradas na perna dele. Então, poxa, ela estava fazendo a mesma coisa, estava participando da mesma atividade. Então é criatividade, nós temos que ter criatividade para que nós cumpramos o nosso papel de respeito e desenvolvimento dessas crianças. Né? Super importante isso. E os conceitos básicos para... assim, aí vem o que eu quero mostrar para vocês. O que eu vou mostrar para vocês agora é a metodologia que o IUP, o nosso instituto, vem aplicando. Com o cuidado de dizer para vocês, é o IUP, é o nosso instituto que vem aplicando essa metodologia. Essa metodologia tem que ser avaliada por vocês, analisada por cada um de vocês, para ver como e se isso se aplica na sua realidade, etc. E não pegar isso e dizer, essa é a metodologia que dá certo. Inclusive, aqui vão ser apresentadas diversas metodologias na sexta-feira, parece, né? Não, na quinta de tarde, né, parece. Na sexta mesmo? Algumas metodologias diferentes, para nós acompanharmos essas metodologias que estão sendo utilizadas. Então, que aí é bom fazer essa checagem, né, o que dá certo. Então, na metodologia de dinâmica grupal em sala de aula, que foi a única que eu consegui que desse certo, comigo pelo menos, o primeiro passo é nós entendermos a sala como toda sala é multisseriada, que na realidade todas são. Todas as salas
são multisseriadas. Nós é que não enxergamos isso, né? Porque é difícil nós vermos numa sala do 8º ano todos os alunos no mesmo nível, sem ter nenhuma criança especial, tá? É dificílimo. Nós temos alunos ali que têm inteligência para estar no 9º, outro para estar no 1º ano do ensino médio, e tem aluno que está com dificuldade, deveria estar no 7º ano ou 6º. Então, toda sala, na realidade, é multisseriada. Ela é multisseriada também por causa de dificuldades em matérias específicas. Então, nós temos aluno que, em matemática, estaria no 6º ano. Em português, já poderia estar no ensino médio. Em geografia e história, está no 8º mesmo. Por isso é que a gente não pode padronizar, porque nós estamos fazendo que nem a Escola da Floresta. Vocês sabem a história, né? Que já saiu aí na internet a história da Escola da Floresta, que os bichos queriam ter diploma, aí a coruja resolveu o caso, foi no MEC, perguntou como é que fazia para os bichos terem diploma, o MEC mandou um técnico para estudar a floresta, e fácil, aí criou uma grade curricular para os bichos, e a grade tinha subir em árvore, mergulhar, corrida, não sei o quê, e pronto, agora todo mundo vai ter diploma, botou no 1º ano todo mundo reprovado. O elefante não conseguiu subir na árvore e foi reprovado, 0, né? E assim sucessivamente. O peixe não conseguiu fazer nada fora da água, 0, né? O coelho não conseguia mergulhar, 0. Então todos os alunos foram reprovados, ou seja, é a nossa escola. Essa é a nossa escola. Temple Grandin só é o que é porque não estava na nossa escola. A nossa escola é a mesma escola dos bichos, porque, aliás, quem criou a metodologia dessa escola dos bichos foi um técnico do MEC mesmo. Então, fez igualzinho a nossa, não tem nem dúvida. E isso é que nós temos que fugir disso. E existe meios, só que nós temos que lutar contra coisas terríveis, que é a padronização que eu venho falando desde o início, que a padronização é burra e ela está aí. E está insistindo para que nós sejamos burros também. Então, toda a escola é multisseriada. Bom, na nossa dinâmica grupal, nós vamos dividir os alunos para estudos dirigidos em grupo. A coisa é muito simples. Os alunos vão ser divididos em grupo e nós vamos distribuir para eles roteiros, tá? Roteiros. Só que tem aluno que está num nível muito mais baixo, outro muito mais alto. Mas uma coisa básica, o tema é o mesmo para todos os alunos, porque nós temos que mostrar para todos os alunos que todos estão aprendendo o mesmo tema. Uma coisa é aprender o mesmo tema, outra coisa é aprender no mesmo nível. Não pode ser no mesmo nível, porque cada um está num nível diferente. Agora, o tema é o mesmo. No final, eu vou dar um exemplo de uma que eu comecei a fazer. Então, o tema dos roteiros de estudo dirigido é o mesmo, a capa é a mesma, as figuras são as mesmas, toda a estrutura é a mesma, só o conteúdo, o que cada um vai fazer, é que depende do nível de cada um, porque todos têm que estar entendendo o que vão fazer. Tá? Então, é isso, roteiro com os mesmos desenhos, mesma estrutura, o aluno especial tem que perceber que está aprendendo o mesmo assunto, tudo depende do mesmo tema. Então, isso é básico. A partir do momento que nós cumprimos esses conceitos básicos, nós já vamos conseguir progresso para todo mundo. Porque, reparem, na dinâmica dessa educação inclusiva, a dinâmica em si, que é a aula na prática, nós temos esses 5 itens. O marketing do assunto, organização de grupo de estudo, visita de estímulo e avaliação, interrupção para explicações e momento conjunto inclusivo. Então, lembro, isso eu estou passando como exemplo, só como exemplo de uma coisa que está dando certo, né? Então, esse marketing do assunto da aula é o quê? No início da aula, os nossos professores chegam em sala e eles fazem o marketing daquele assunto do dia. Então, eles fazem propaganda para todo mundo ficar empolgado com aquele assunto do dia. Pronto, todo mundo está empolgado. Esse marketing tem que ser feito na linguagem que todos que estão na sala entendam, tá? Quando eu falei isso, numa linguagem que todos entendam, numa palestra que eu dei de abertura do ano letivo lá em Ceabra, na Chapada Diamantina, alguns professores disseram para as direções das escolas que eu disse que a aula inclusiva tem que ser dada no nível mais baixo que tiver na sala. Ou seja, ninguém entendeu nada.
Esses não entenderam nada. O marketing tem que ser feito numa linguagem que todos entendam. A aula, não. Óbvio que não. Tá? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o mal entendido, né? Esse é o primeiro ponto, o marketing. Então, ele faz o marketing e pronto. Agora, vamos começar a aula. Na hora de começar a aula, assim, o objetivo do marketing é entusiasmar todo mundo por aquele assunto. Que, aliás, é uma coisa que todos nós, professores, devemos fazer em cada aula que nós damos. Sempre entusiasmar o aluno por aquele assunto. Porque só assim nós vamos ter a atenção dos alunos na nossa aula. É óbvio, né? Então, o entusiasmar serve para todo mundo. Aí vamos ver o segundo item. O segundo item, cadê? Ah, está aí. É organizar os grupos de estudo. Essa organização dos grupos de estudo é o seguinte: cada grupo recebe o seu roteiro de estudo dirigido em seus níveis de entendimento. Então, o que dá trabalho para os meus professores é que eles têm que preparar os roteiros do estudo dirigido diferentes. E, depois de algum tempo de aplicação dessa metodologia, todos os roteiros passaram a ser diferentes. Ou seja, se você tem 5 grupos em sala, são 5 roteiros diferentes. Por quê? Para que o aluno de inclusão que está numa dos grupos, ele perceba que todos os roteiros são diferentes para ninguém pescar, para ninguém colar, para ninguém copiar do outro. Essa é o que a gente passa, é a ideia que nós passamos. São diferentes porque senão o do grupo de cá vai colar do de lá, vai... Não, na realidade não é. Os roteiros são diferentes para respeitar os diferentes níveis de entendimento. Mas como nós temos que tomar cuidado, que alguns alunos especiais chegam em casa e vão dizer: todo mundo está resolvendo uma coisa de uma forma e só o meu que é muito mais fácil. Tá? Então, às vezes, tem aluno especial que reclama disso. Quando você mostra para ele que todos têm roteiros diferentes, você já ameniza esse problema. Ele já, não, tudo é diferente mesmo. Tá? Tem outras técnicas que a gente vai mostrar. Então, os roteiros são distribuídos. Aí nós vamos para o terceiro item. Qual é o objetivo? Todos aprenderem alguma coisa sobre o tema dentro das suas possibilidades. Por isso que o roteiro é adaptado a cada nível de entendimento. Tá? Bom, aí vamos para a visita de estímulo à avaliação. O que é essa visita? Nessa visita, o professor visita cada grupo. Então, os alunos foram distribuídos em grupo e começaram a seguir os roteiros. O professor, então, vai de grupo em grupo visitando. Então, o professor, em vez de dar uma aula expositiva direto, ele não dá. Ele mostra aquele marketing e vai de grupo em grupo ver como é que está o andamento, ajudando cada um. Nesse ajudando cada grupo, ele vai avaliando a performance de cada aluno, vai fazendo o diagnóstico da aprendizagem de todo mundo e já imagina uma redistribuição dos grupos. Porque até em grupos de alunos que não tem nenhuma dificuldade, você sabe que tem grupos de aluno que tem o cara que se encosta no outro, o cara que não quer nada, o cara que... aquela coisa toda. Quando você está de grupo em grupo, você identifica esses caras. Na hora que você identifica esses caras, você já diz: não, no próximo grupo eu já vou botar esse junto com aquele que também não quer nada, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Então, você vai reestruturando os grupos de maneira que haja uma eficácia na aprendizagem e haja o desenvolvimento real de todos os alunos e não haja aluno nenhum se encostando no colega. Tá? Difícil, porque a gente sabe que é difícil fazer isso, mas a gente tem que fazer, nós temos que fazer, né? Na educação em geral. Então, essa visita é essa. O que significa a interrupção para explicações? Estamos no grupo, aí chegamos naquele grupo, aparece uma dúvida naquele grupo. Então, essa dúvida, os professores me perguntaram: o que eu faço agora quando chega uma dúvida? Tire a dúvida, mas você vai analisar. Eu vou tirar a dúvida como? Se você acha que é uma dúvida geral, e normalmente é, você vai para frente, para a aula, diz: ó, todo mundo presta atenção aqui. Houve essa dúvida, aí você explica aquela dúvida para todos os 5 grupos, digamos assim. Aí volta todo mundo aos seus trabalhos. Então, você explicou para todos aqueles grupos aquela dúvida. Ou faz como muitos de vocês devem fazer, e eu também já fiz várias vezes, pergunta se algum aluno de algum outro grupo conseguiu resolver aquela dúvida, para ele explicar.
porque isso também serve com alunos especiais. Quando um aluno, um colega explica, o aluno entende muito melhor do que a explicação dada por nós, professores. Isso acontece frequentemente. Então, usar um aluno que aprendeu para explicar, além de ser melhor para a gente, que a gente fala menos, tá? É mais eficaz. Muitas vezes é mais eficaz. Meus professores têm usado isso frequentemente. São os tais monitores, você elege um monitor. E uma outra coisa que é o momento conjunto e inclusivo. O que é o momento conjunto e inclusivo? Uma vez a secretária do colégio nosso foi a uma sala de aula levar um trabalho que era sobre o assunto da aula para um aluno autista, que ele ia, era geografia, eram os mapas que ele ia colorir, que ele estava no nível ainda de alfabetização, colorir e botar as letras lá do país, e esse era o oitavo ano, eu acho, ou nono ano, que ele estava. Quando a secretária chegou com o mapa na sala, o primeiro aluno que olhou disse, ué, que isso? Aí ela disse, é para Lucas. Aí, ué, por que só para Lucas? Aí ela parou, olhou para a professora olhou para ela, você se enganou. Ninguém tinha se enganado. A secretária se tocou, correu lá para a secretaria e fez xerox para todos os alunos da turma e voltou com todos os papéis. Daí em diante, nós introduzimos esse momento conjunto inclusivo aqui, que foi o seguinte, em todos os roteiros, nós procuramos sempre introduzir uma questão que é geral, lúdica e geral para todos os alunos. Então, quando chegou na hora dessa questão, da questão que teve no número era, foi todo mundo para o chão para colorir os desenhos, aluno normal, não normal e autista. Então, todo mundo numa bagunça só, fazendo a última questão, porque era uma questão no nível de todo mundo. E todo mundo gosta. Ou seja, qual aluno que não gosta, de repente, embora seja no ensino médio, de repente, no meio da aula, ficar pintando coisa, desenhando, não sei o quê. Então, serviu, ludicamente, como um momento fatalmente inclusivo no meio daquele roteiro. Todo roteiro já é inclusivo porque está todo mundo trabalhando no mesmo tema. Mas o momento em que todos estão trabalhando diretamente a mesmíssima coisa é fantástico. Isso é fantástico. Então, passamos a fazer dessa forma esse processo, né? Ficou muito bacana. Agora, observações que são bastante importantes nesses detalhes, tá? O roteiro deve ocupar sempre todo o tempo da aula. Isso para qualquer aula que a gente dê. Por quê? Porque quando a gente ocupa todo o tempo da aula, todos os alunos se sentem produtivos. Só temos que tomar cuidado, porque o aluno com algumas comorbidades se cansa com muita facilidade. Então, hoje nós temos uma figura do mediador, que até a Lei Brasileira de Inclusão, mediador não era obrigatório você dar ao mediador. As diretrizes das estaduais, praticamente todas estão colocando já a figura do mediador, não sei como é no Rio Grande do Sul, se a diretriz já determina que haja um mediador em sala de aula. E a figura do mediador é importante por causa da dificuldade do professor regular de estar o tempo todo atento a todos os alunos, embora a responsabilidade da desenvolvimento intelectual seja do professor regular, tá? E não do AEE. AEE, é até importante falar isso, o professor de AEE, ele é responsável pela cognição, o desenvolvimento da cognição, que é a capacidade de aprendizagem. O professor regular é o responsável pela intelectualidade e conhecimento. Então, são duas coisas completamente diferentes. Capacidade cognitiva, AEE. Todos aqueles processos psicopedagógicos, neuropedagógicos, para desenvolver a capacidade cognitiva do aluno. E a intelectualidade e o conhecimento é na sala de aula com o professor regular. E é isso que o professor regular não sabe fazer, porque nunca aprendeu. Temos que aprender isso, né? A figura do mediador alivia um pouco, o mediador não é o responsável pela intelectualidade do aluno, mas ele é quem vai auxiliar o aluno e o professor regular nesse processo de conhecimento e intelectualidade. Então, a figura do mediador é importante em diversas comorbidades, em diversas
síndromes em diversos transtornos. Mas, como eu disse, na Lei Brasileira de Inclusão, não era obrigatório. Não estava determinada a obrigatoriedade. As diversas diretrizes já estão colocando como obrigatoriedade em alguns aspectos, né? Bom, então, os alunos o tempo todo, normais. Os alunos com dificuldade pode, de repente, se cansar. Ao se cansar, fica difícil do professor regular continuar com ele, porque o professor regular não pode deixar de dar atenção a todos os seus alunos. Todos. Inclusive, todos eles, inclusive os normais. Então, ele não pode simplesmente sair da sala com o aluno especial, porque o aluno especial se cansou e precisa dar um passeio, etc. Aí, nós precisamos, então, de uma outra pessoa que saia com ele, que passeie, etc., nesse momento. Então, eu concordo plenamente na figura do mediador por causa disso. Minha escola já tem mediador para todos, exatamente por causa disso, tá? Então, eles ficam na sala com o professor regular o tempo todo até se cansarem. Se cansou, o mediador, então, assume, sai, vai brincar, vai jogar futebol, vai não sei o quê, vai jogar um joguinho, uma coisa qualquer, para ele descansar. Isso é uma característica mesmo de algumas síndromes e transtornos, né? E os outros têm que ficar lá, trabalhando até o final da aula para se sentir produtivo, porque o aluno que não se sente produtivo, ele vai acabar relaxando e ele vai ser um dos excluídos depois. Então, esse é o perigo que nós temos quando nós não estimulamos o aluno durante o tempo inteiro da aula. Ele tem que sentir prazer durante o tempo inteiro da aula, senão ele vai desistir. Outro, aluno modelo compõe o grupo especial. O que é isso? Sempre tem numa sala de aula um aluno que você não precisa mandar fazer tarefa, que você não precisa fazer isso, porque ele faz, ele sozinho já aprende, ele sozinho já estuda. Sempre tem um aluno desse, um ou dois, né? Esse aluno, se tiver 3, ótimo. Você reveza, pega esse aluno especial, esse aluno que é ótimo, e coloca ele no grupo do aluno especial. Então, ele vai receber a mesmíssima tarefa do aluno especial. Porque para ele não faz diferença nenhuma. E eles adoram fazer isso. Então, ele vai trafegar com o aluno especial, fazendo exatamente o que o aluno especial está fazendo. Ou seja, ele está no 8º ano, e esse cara está ali fazendo desenho, colorindo, não sei o quê, aquela coisa toda. Porque para ele não vai fazer diferença nenhuma. Chegar em casa, ele faz as tarefas todas, com a maior facilidade. E a gente tendo mais de um, mais de dois, a gente vai revezando. Então, o aluno especial vê com ele, trabalhando com ele, o aluno que ele achava que era diferente, que achava que era mais inteligente. E ele está trafegando com esses alunos com a mesma tarefa. Alguns alunos desses, eu ainda peço a eles para fazer o seguinte: tire dúvidas com o especial. Pergunte a ele como ele conseguiu fazer isso. Tá? É melhor ainda. Cara, como é que você conseguiu fazer isso sem borrar? Como é que você conseguiu desenhar esse troço? Nossa, o aluno especial se sente o máximo, porque ele está ensinando ao cara que ele achava que era superior a ele, tá? Coisas que ele está fazendo e que o outro não conseguiu. Fantástico isso. Isso, então, tem dado um resultado espetacular. E o aluno, esse aluno mais evoluído, eles ficam super satisfeitos quando eles veem a alegria do colega em ficar satisfeito de poder ensinar a ele alguma coisa. E, às vezes, até pode mesmo, porque o autista, por exemplo, desenvolve habilidades que ninguém tem, né? E acaba ensinando mais a gente aquilo, né? Eu tenho uma na minha escola que é o suprassumo da inteligência, Nadine, tá? Agora, ela não consegue ir à padaria comprar um pão, mas é uma inteligência e já definiu com os professores de física que ela vai ser física, tá? Adora o estudo da física quântica, ou seja, está no 1º ano do ensino médio. Uma inteligência fantástica essa menina, autista, né? E outra, o roteiro dos alunos regulares, isso é o que eu já falei para vocês. Os roteiros dos alunos regulares serem diferentes também, para a gente manter uma certa coerência para o aluno especial ver que todos os roteiros têm diferenças. É mais por causa dessa coerência. Se o aluno especial não está nem aí para o seu roteiro ser diferente, nem precisamos fazer isso. Mas se você nota que ele fica melindrado em seu roteiro ser muito mais fácil do que o dos outros, isso é importante fazer, tá? Porque com isso a gente evita que o aluno especial se sinta inferiorizado, tá? 15, né? Tá. Então, como é que nós vamos preparar
novas metodologias. Bom, como preparar os roteiros, se a metodologia que vocês prepararem for semelhante à minha, por exemplo, como nós vamos preparar roteiro? Como nós vamos criar novas metodologias? Sim, respeitando os objetivos. Então, se nós garantimos a aprendizagem, se nós respeitamos o nível de entendimento, promovemos a inclusão social, tranquilo, está aí. Significa que isso que nós estamos criando vai dar certo. Mas tem que cumprir essas três, se não cumprir, não vai dar certo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, certo? Vou dar um exemplo, em matemática. Aula, seno e cosseno. Essa foi uma aula que eu mesmo dei, tá? Para todos os meus professores assistirem. Então, eu coloquei o aluno, a sala normal mesmo, os professores assistiram pelas câmeras, não na sala de aula, para ficar uma aula normal, né? Aí, aula de seno e cosseno. Aí eu cheguei, fui para o quadro, aí projetei essa figura e essa daqui também. Pronto. Só em ver a figura, os professores de matemática já viram, já sei o que fazer. Lógico, todos os alunos aprenderam seno e cosseno. Os alunos que estão no nível de alfabetização, pintaram. Quer dizer, antes, pintaram os desenhos. Os alunos que já aprenderam alguma coisa de alfabetização, puseram o nome da árvore, o nome de casa, nome de rio. Os que já estão mais avançados em cálculo, mediram com a régua a distância daqui para aqui, essa distância. Lógico que eles não vão fazer cálculo de seno e cosseno, mas eles aprenderam no tema seno e cosseno. Saíram todos satisfeitos, aprenderam alguma coisa a mais do que sabiam e aumentou a autoestima. Ao partir do ponto que aumentou a autoestima, o cérebro deles vai trabalhar a favor deles, junto conosco. Olha o sucesso aí. Então, esse é o detalhe, tá? Por isso que o nosso trabalho agora é que vai começar, certo? Ou seja, e todo ano eu faço isso com meus professores. Gente, vocês vão começar do zero, porque vocês têm que desenvolver ou otimizar a nossa metodologia, ou desenvolver alguma coisa a mais. O importante é cumprir aqueles 3 objetivos. Tá? Então, agora é praticar o quê? Criatividade dentro daqueles objetivos. Nós vamos ter que ter muita criatividade. Então, de tarde, nós vamos fazer, vai ter um relato, né? 2 relatos de alunos especiais, que já é uma oportunidade fantástica de nós pegarmos esses 2 relatos de 2 mães sobre seus filhos, para nós analisarmos, vou pegar esse caso para tentar criar um método, ou usar esse, né, que a ideia é vocês estarem livres para ou usar isso que nós aplicamos, ou tentar criar uma coisa diferente, até por absurdo. É importante que no trabalho depois desse relato das mães, que nenhum grupo se preocupe em acertar. Tá? É importantíssimo esse detalhe. Ninguém se preocupa em acertar. Se preocupa em criar. Se achar que a metodologia essa aí está ótima, funciona, então não faça essa, invente uma coisa diferente. Nem que seja por absurdo. Porque é tentando fazer uma coisa por absurdo, é errando, que de repente, na hora que nós formos discutir depois a dificuldade que cada um teve, quem sabe não vai surgir uma coisa muito melhor do que isso? É bem possível. Então é importante que esse trabalho prático que a gente vai fazer seja bem livre mesmo. Cada um faça da maneira mais até absurda, se achar que não tem alguma ideia, é uma absurda. Porque vocês ainda vão depois ver metodologias que já estão sendo utilizadas, que são diferentes dessa que eu coloquei para vocês. Aí pronto, a gente vai sair daqui com uma bagagem de dúvidas enorme, não é uma bagagem de soluções. Nós vamos sair com uma bagagem de dúvidas fantásticas, que é o que nós estamos precisando para levar adiante esse processo. Durante todo esse processo, e até sexta-feira, eu vou estar aqui junto com vocês, para tirar todas as dúvidas que tiverem ao meu alcance. A gente pode, de repente, se todo mundo tiver a mesma dúvida, a gente reúne e fala sobre aquilo, etc. E além de eu estar à disposição até sexta-feira mesmo eu não estando aqui,
eu estou à disposição de todos vocês que estão no seminário eternamente, tá? Enquanto eu for vivo. Porque o meu instituto está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, receber relatos, etc. Nós temos um programa toda quarta-feira, às 9h, um programa ao vivo. Essa quarta hoje é a única que não vai ter, porque eu não vou conseguir, porque minha câmera, eu não trouxe a câmera boa, e mesmo porque eu vou estar cansado para esse programa ao vivo. Mas toda quarta-feira, 9h, tem um programa ao vivo pelo Facebook com assuntos para tirar dúvida na hora sobre o assunto. E, em seguida, eu publico um vídeo com resumo daquilo que teve no programa da quarta-feira. E no meu canal de vídeo tem lá mais de 200 vídeos com esses processos. Então, quem quiser acessar para ver, tem o blog, tem os artigos mesmo escritos, tá? E no canal de vídeo, esses mesmos artigos em vídeo. Cada vídeo é 10 minutos, 9 minutos, 12 minutos, quer dizer, facílimo de assistir. Só o programa ao vivo, que é 1 hora de duração, de 9 às 10. Tá? Ele fica lá à disposição também. Mas eu faço um resumo, porque muita gente não tem paciência de ficar 1 hora me vendo na cara lá. Então, prefere o resumo, que é 10, 15 minutos, muito mais tranquilo. Ok? Então, estamos à disposição, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por terem me ouvido até agora, terem tido essa paciência. Tá?